Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Último podcast do AI Experience Brasil 2025. Estou falando que é o último porque eu fiz o primeiro, então posso tirar onda. Estamos aqui encerrando o evento, vamos falar um pouquinho do que aconteceu. Tenho aqui um co-host muito querido, quase xará de nome, Rodrigo Terra e... Rodrigo Terron. E aí, Terron, tudo bem? Tudo ótimo. Último desse ano, né? Desse ano, exatamente. Porque tem mais. A gente está aqui no AI Experience Brasil, primeira edição, evento gigantesco, e estive com a New Hack, palestrei, estamos com o stand e estamos quase no show, né? Já tá com as luzes, já estão piscando ali. Daqui a pouquinho encerra o evento, mas a gente decidiu gravar esse último papo para contar um pouquinho, trazer a perspectiva, e trouxemos 2 convidados legais aqui para compartilhar o que eles acharam do evento, né, Terra? Ninguém melhor do que vocês para se apresentarem. Fabi? Eu primeiro? Eu sou a Fabiana Fagundes, sou fundadora do FMD Hike e adoro fazer bullying com os meus amigos e com os hosts. Então, o primeiro do dia é que vocês erraram o nome do evento. Vocês falaram que chama AI Experience Brasil, é AI Brasil Experience. Eu só copiei o Terra. É uma vergonha. É uma vergonha. O host, a entrevistada, corrigindo o entrevistador. Mas é isso aí, eu gosto, porque assim, o outro segundo bullying que eu vou fazer em vocês é que assim, é o nome de sertanejo universitário, Rodrigo Terra e Rodrigo Terron. Terra e Terron. É chique, não é? Mas, na verdade, isso é um easter egg para o pessoal perceber. E a gente combinou com a Fabi que ela ia corrigir a gente no início. Tava tudo marcado. Combinado, tudo no esquema. Tá no script, né? Inclusive tá no Perfeito. crachá, né? Colocaram- AI Brasil Experience. Mas a gente tirou o crachá. Só você ficou. Aliás, tava no prompt, né? Ai. Inventou. Ainda bem que esse é o último minuto do evento, né? Porque senão não ia mais ter crachá. Aí você chegou até o final, um dos melhores crachás da história. Aguentou, né? Tava no prompt, né? Da brincadeira. Bom, sou Felipe Serrano, sou diretor de operações da DS Marketing. Nós democratizamos acesso ao marketing digital para o varejo brasileiro. Né? Tô aqui hoje na feira AI Brasil Experience. Né? Não vou cometer esse equívoco. Tá sendo muito legal compartilhar esse momento aqui com vocês, mas é possível ver hoje como está se democratizando, né, a partir de muitas novas iniciativas, a inteligência artificial. Então, a gente está vendo aqui, através desse evento aqui, que está começando a alcançar diversos setores diferentes. Então, vai ser legal compartilhar aqui contigo e vamos embora. Boa. O que eu achei interessante aqui, assim, o evento acho que passou de 15 mil participantes. Na primeira edição, acho que é um feito assim histórico. E eu percebi que, na verdade, na abertura, a pessoa que era o host ali, que acho que é uma pessoa de TV e tal, ele falou que alguns anos atrás, quando ele colocava inteligência artificial em alguma pauta da TV, ele falou que a audiência caía. E ele falou que pós 2022, quando lançou o GPT, ele falou que hoje se coloca IA, qualquer coisa que tenha IA no meio, a audiência ela sobe. É verdade, olha só, o meu escritório, ele tem IA FMD Hike. O The Hike já se aposentou, mas a gente falou, não vamos tirar o AI, porque vai valorizar o escritório. É isso aí. Visionários. Não tem jeito. Legal. Mas uma coisa que me chamou a atenção, assim, é que, e eu acho que não só aqui, mas outros eventos também, eu percebo que existe um FOMO e, ao mesmo tempo, um receio, um medo de eventualmente estar muito atrasado, estar muito por fora. E aí várias pessoas passaram ali no stand, eles vinham assim, do tipo assim, cara, porque eu preciso entender a IA. E aqui, uma das propostas do evento foram as salas de workshop, e eu percebi que todas as salas que eu passei estavam sempre abarrotadas, assim, não estava cheia, porque cheia tem 30 cadeiras, as 30 cadeiras ocupadas. Tava parecendo um metrô, 18 horas ali na Estação da Serra, tava assim... Gente em pé, gente sentada. E isso é bem legal, e eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, o que vocês viram que chamou atenção, né? Ou conversas que aconteceu aqui que vocês gostaram. Talvez o Felipe tá com o stand aqui também. Comenta um pouco, Felipe. Olha, eu tenho percebido assim, passou até um pessoal com uma idade um pouco mais avançada e que não era do setor de tecnologia lá no nosso stand. E aí, até fez um grupinho no final do evento de senhores. E eles estavam assim, meio assustados, porque eles não entraram nessas salas, não fizeram hands-on, não fizeram workshop, mas eles se perguntavam, mas será que será que o negócio se acaba em IA? Né? E aí nessa discussão eu fui mostrando para eles que todo mundo estava explicando que o mundo não se acaba em IA. Todo mundo estava mostrando que IA é uma ferramenta. Vai ser uma ferramenta de como as coisas chegarem. Obviamente a gente está fazendo integrações utilizando IA. Essas várias oficinas são pessoas mostrando como usar IA em várias aplicações. No final das contas a IA vai reduzir o tempo, vai reduzir o esforço para a entrada de um mercado, vai aumentar a velocidade.
o minuto não vai ter mais 60 segundos, o minuto vai ter 20 segundos, as pessoas vão ser mais produtivas, vai mudar o range de produtividade. Quem aceita IA vai entrar numa velocidade diferente de produtividade. Eu senti que, assim, muitas pessoas técnicas que chegaram aqui, elas foram imersivas, elas entraram em cada uma das 8 salas que tiveram aqui e participaram. São 8 ranges de palestras, né, e fora os workshops que tem. E as pessoas que eram mais técnicas ou que estavam mais curiosas foram nos workshops ali. E deu para se perceber que se transforma o mercado a partir de pequenas iniciativas. Mas ali naquele bate-papo eu expliquei para eles que ainda a IA é uma assistente processual, é uma assistente profissional, é uma assistente funcional. Ela está otimizando a necessidade do conhecimento, a necessidade daquilo que se levava-se muito tempo para fazer. Então, quando a gente, voltando, né? Quando você dá propósito para IA, você encurta caminho, você encurta mercado, você encurta direcionamento. E você tira medos, né? Que antes você tinha que ter grande formação para fazer uma integração, com a IA você reduz isso de forma muito forte. Então eu vi o mercado ser diferenciado por conta disso aqui. Vou começar o meu depoimento com hoje de manhã, conversando com um amigo e cliente, Hugo Rodrigues, um beijo para você. Eu estava falando sobre um artigo do Yuval Harari, de 2017, que falava que a IA ia criar, aliás, ele nem chamava de IA, ele chamava de tecnologia, ia criar uma elite de pessoas muito bem-sucedidas e uma grande massa de inúteis por conta da tecnologia. E ele dizia que não só a tecnologia ia criar uma massa de desempregados, como também de inempregáveis, né? Porque eles não iam dar conta de se adaptar no gap de idade, no gap etário que eles tinham para aprender alguma coisa, para poder chegar lá. Esse artigo é de 2017, 3 anos antes da pandemia, e ele dizia o seguinte: aí a gente vai ter que viver com renda mínima, né, para poder segurar essas pessoas, e essas pessoas vão passar a viver numa realidade virtual, porque elas vão ter acesso só à alimentação para sobreviver e todo o resto vai ser acessado de maneira virtual. E se você acha que isso é improvável, experimenta deixar uns adolescentes trancados num quarto com acesso a pizza e Coca-Cola para ver se ele precisa sair de casa. Aí aquilo me deu um mal-estar, né? E aí, lendo aquele artigo, ele falava, inclusive, se você acha que ele vai ficar triste, experimenta olhar os judeus ultra-ortodoxos, que só rezam, ou seja, eles vivem também numa realidade virtual. Para você se elevar espiritualmente, você tem que rezar mais, você não trabalha. O governo de Israel é que provê para essas famílias ultra-ortodoxas. E mapeando cientificamente o nível de bem-estar deles, aparentemente, surpreendentemente, até maior. E quando eu revi esse artigo hoje de manhã, né, e, poxa, tendo visto o que eu vi nesse evento ontem e hoje, eu fiquei muito impressionada, porque a tecnologia de 2017 a 2025, são 8 anos, ela se democratizou e a linguagem virou tão acessível que eu não concordo mais que vai ter uma massa de pessoas tão grande. Claro que vai ter uma turma que vai ter medo e tudo mais, mas eu não acho que eles vão miss out. Talvez eles vão arrive late. Então até eu reapelidei o FOMO para FOAL, que é o Fear of Arriving Late. Esse FOAL, eu acho que vai ser muito interessante a gente observar, porque você vê gente começando a fazer, não posso bater, senão, mas começando a não ter medo, né? O meu pai já é falecido, mas ele nunca usou e-mail. A minha mãe, que ainda está viva, já está usando o ChatGPT, Perplexity. Ela começa a dar os primeiros passos, ela tem 81 anos, e é incrível você ver que como é mais fácil, né? Hoje em dia, a gente, sei lá, 2017 a 2023, mais ou menos, 22, a gente via que tinha uma grande escassez de devs nos Estados Unidos. Por quê? Porque ninguém sabia programar em Python. Era muito difícil. Hoje, você não precisa mais saber Python para programar.
Porque agora, com os lovables da vida, você vai conseguir programar. E tem gente, a gente tem visto isso, tem gente que cria um wrapper de inteligência para alguma determinada aplicação, um app, etc. Começa a fazer coisas, licencia, vende aí. Enquanto as pessoas não perceberem que alguém vai conseguir criar aquilo até de uma maneira mais eficiente, esse cara vai conseguir ganhar dinheiro. Então, o que eu tô vendo, que eu tenho percebido a IA veio pela linguagem, pela facilidade, pela acessibilidade da linguagem. Ela vai se democratizar de uma maneira muito mais... democratizar de maneira democrática não vai dar, mas muito mais ampla e muito mais acessível, obrigada, do que a gente previa antes. Porque se o cara não soubesse Python em 2017, ele estava frito. Agora, o cara que não sabe Python hoje não tem problema, entendeu? Então, eu acho que este evento... E eu sou advogada do Pedro, eu ajudei a fazer o exit dele da ClearSale. O Pedro é o organizador, né, desse evento. Pedro, 10 mil corações para você. Quando ele falou que ele queria lotar estádio, eu falei, ele tá louco. Ele enlouqueceu. Ano que vem vai lotar. Ele enlouqueceu. E aí ele resolveu fazer no AMB, eu falei, ele enlouqueceu. Quem é que vai fazer o primeiro? Todo mundo falava, primeiro evento com 10 mil pessoas. Impossível. Faz para 500. Começa com 500, depois vai para 2 mil, 3 mil, aí um dia você faz para 10 mil. Ele é muito intuitivo, ele sente que dá e vai. E é aquela história de... não sabendo que era impossível. Foi lá e fez. Entendeu? Então, ele é muito viabilizador. Né? E você vê que tem demanda, tem muita demanda. Então, eu acho que, assim, para mim, o que vai mais ter... Assim, tem os que choram, os que vendem lenço. Eu acho que o cara que mais vai ganhar dinheiro é o cara que entende que se ele não pegar pela mão e deixar a pessoa na experimentação, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Porque até as pessoas passarem deste nível de hoje, de putz, eu não sei, isso vai acabar comigo. Os próprios advogados, né? Tem muita gente que acha que vai acabar. Então, os advogados, eles são apegados, eles ficam tentando achar erro na AI. Como falar mal, entendeu? E não participar. Eu falo, não, cara, hoje eu fico brincando que Perplexity não é o nome do negócio e eu não fico perplexa por causa das respostas, eu fico perplexa o quanto eu tô dependente e curiosa. Agora tudo eu quero saber. Eu vou lá no Perplexity e pergunto e fuço. Eu já tô jogando um monte de coisas dentro a gente tá construindo um SLM no escritório para trazer o nosso conteúdo, que vai ser muito mais acurado para poder atender os clientes, né? Então, cara, eu sou totalmente early adopter, eu sou super fã e acho que quem arrive late, mas arrive ainda vai se salvar. O cara que tiver medo... Não vai. Esse evento... ficar na massa de inúteis. Para mim, o evento foi aquele freio de arrumação, né? Eu sempre cito, quando tem essa bagunça, aquele filme Fuga das Galinhas. Acho que todo mundo já viu. Que no começo do filme, quando acontece alguma coisa no galinheiro, sai cada um para um lado, cacarejando, cada um leva o seu ovo, cada um totalmente desorganizado. E eu acho que a AI está passando por esse momento de forma muito mais clara até então. Concordo com você que as coisas estão começando a se arrumar. Mas o desespero da ignorância acaba trazendo insegurança para as pessoas. O evento foi exatamente esse momento que o time do evento falou, cara, eu preciso democratizar, eu preciso explicar o que está acontecendo, pegar pela mão. E aqui você tem empresas relevantes, grandes referências no palco principal, mas você tem 8 palcos que pegam o advogado pela mão, pega a sustentabilidade pela mão, pega o marqueteiro pela mão, pega a saúde pela mão e fala assim, vem cá que eu vou ensinar vocês como funciona o ponto de partida. Então, acho que o grande aprendizado, a grande admiração que eu tenho pelo primeiro, e o primeiro é sempre muito difícil, vamos parar para ver o que a gente tem que fazer. E daqui para frente, eu acho que o sucesso vai ser recorrente do evento. E é um orgulho ter participado, mesmo que um pouquinho. Eu vi nascer, né? Exatamente. Aliás, eu agradeço a Fabi, que se não fosse a Fabi, a gente não estaria, a mão que não estaria aqui no evento. Obrigado aqui publicamente. Não, e isso que a Fabi falou é muito legal, porque o problema não era nem só o cara não saber Python, né? Eu comecei minha carreira empreendedora com fábrica de software, e a dor não era que ele não sabia Python, mas ele não sabia nem se comunicar com alguém que sabia Python. Então ele não sabia contratar um desenvolvedor. Não sabia o que ele não sabia. Ele não sabia contratar, não sabia gerir. Então, quando você tinha uma ideia
disruptiva, inovadora, e isso acontece, né? Às vezes você olha sobre uma ótica de um problema e você pode propor algo que vai resolver. E aí você ia para um terceiro, você dependia de um desenvolvedor para fazer, isso custava muito caro. Então, eu cansei de ver assim MVPs que às vezes as pessoas chegavam para a gente que já gastou R$1 milhão e não conseguiu ter a primeira versão na rua. E hoje eu conversei com uma pessoa aqui no evento, eu achei super legal. Ele, enfim, tinha uma carreira, acho que é na área do mercado financeiro, e ele falou, minha esposa é médica, e eu via ela lidando com um problema ali de gestão, do consultório e tudo mais. E ele falou, comecei a brincar com o N8N, e aí ele falou, eu criei um agente para ajudar ela no WhatsApp. E aí ele falou, e aí eu pedi as contas, porque já tem, acho que não sei se era 50, 60 médicos usando o agente que ele criou para a esposa dele. E aí eu falei, legal, e quem desenvolveu? Ele, não, eu desenvolvi. Eu falei, mas quem te ajudou? Ele, cara, sozinho. Comecei a fuçar ali, e aí eu falei, legal, quanto tempo você levou? Ele, 1 mês. Então quando você pensa em você gastando quase nada de tempo e de recurso financeiro, e você mesmo fazendo, acho que isso empodera muito o empreendedor, porque eu via muito o empreendedor que ele ficava meio refém do talento em tecnologia. Então, ele ficava muito refém desse conhecimento técnico e ele não conseguia, de fato, tangibilizar aquela solução. Então, ele pensava uma coisa e quem já lidou com dev, assim, sabe que você pensa uma coisa, quando chega, vem outra coisa. E você fala, não era bem isso. Então, é complexo, né? Naturalmente, as coisas eram impossíveis, depois elas se tornaram caras, depois elas se tornaram difíceis, depois elas se tornaram fáceis e, de repente, invisíveis. É o que a IA está tornando. Verdade. Então, as coisas, às vezes, eram impossíveis. Era impossível para um advogado programar, era impossível para um cara financeiro programar. De repente, só se tornou caro. Caro em tempo, caro em conhecimento. De repente, se tornou fácil. E agora vai ser invisível. Então, qualquer um vai conseguir subir uma aplicação, uma microaplicação. Lá na empresa, lá eu tô com 4, 5 desenvolvedores, de repente eu ganhei mais 5 desenvolvedores. Do nada, sem pagar R$1 a mais de salário. Os próprios gestores passaram a desenvolver suas microaplicações, seus microsites para resolver seus microproblemas. Logo passaram, então, a produzir. Quando a gente lá desenvolve, eu não vendo hoje para o meu cliente final, que é um supermercado, local mesmo, pequenininho, familiar, com 10, 20 funcionários estourando ali, eu não falando de IA, porque ele até se assusta ainda. Imagina, é um outro Brasil que eu vendo no Brasil profundo, são 2.000 cidades, né? Mas a IA está embutida em cada passinho que ele faz design sem ser design. Ele faz tráfego pago sem ser gestor de tráfego. Ele faz a mídia, a rádio dele falar sem gravar um som. Ele faz os outdoors dele lá, digital, a TV indoor dele lá, sem manjar de colocar nada. Então, quer dizer, aquilo que para ele era inacessível passou a ser acessível totalmente. E numa velocidade ser igual. Antes ele dependia do eu sobrinho, da agência local, que pedia 2, 3 horas, né? 2, 3 dias para poder fazer. Então você vê que cada uma dessas aplicações eles estão olhando para um espectro tempo, um espectro velocidade, ou aquilo que o Terron acabou de falar. A ideia que saia da cabeça de um visionário, ou de quem via um produto, de quem via uma solução, não era o que era impresso, né? Ali. Então ele não podia reescrever, e custava muito. Agora você reescreve a coisa com uma velocidade e tal, do jeito que você quer, como você acha que deve alcançar, como você acha que deve funcionar, e corrige a versão com o comando do celular. Eu tenho um cara de... Isso é maravilhoso. Eu tenho um cara de marketing, Marcelo Araújo, que você conhece. Ele desenvolveu CRM interno nosso lá, análise de dados, e, tá dando um problema numa coisa. Ele pega o celular e sobe a versão nova. O menino virou um gênio da IA em desenvolvimento de software. Ele virou um arquiteto de solução. Me deu um problema que eu te darei uma solução. Virou isso a realidade dele. E muitas vezes é o medo de começar, né? Então, assim, eu quero aprender sobre agente de AI. Aí comecei a conversar como é que eu faço. Aí me falaram, pergunta para o ChatGPT ou para o Perplexity. É isso. O que é um agente de AI? É isso. Como funciona? Assim, eu estou com um problema assim, assado, como é que você sugere? Ele começa a te dar, baixa o software tal, faz aquilo. Então você vira um autodidata com um professor que vai se adaptar à sua necessidade. Então... Você já fez isso usando voz no GPT? Cara, eu travo muito você com põe voz. ele no celular, coloca ele e começa a conversar com ele. Conversa com ele direto, andando no carro. Demais. Eu não tenho essa capacidade. Sabe? Experimenta. Eu sou uma pessoa da escrita, porque eu corrijo a minha escrita e tal, mas eu vou experimentar. Eu tô ouvindo vocês, eu tô lembrando uma conversa, eu chamei toda sexta-feira lá no escritório, a gente tem o FM Academy, né, para educar o nosso time
em várias coisas, em conteúdo, em tecnologia, em mil coisas. Eu chamei o Rodrigo Murta, que escreveu aquele livro A Arte de GPTA. Ele tá aí também. Nosso coxará. Mas um a gente podia chamar Murta, Terra e Terron. Exatamente. Né? Rodrigos, o nome do Os podcast. Rodrigos. Los Rodrigos. Los Rodrigos. Los Rodrigo. E aí alguém perguntou para ele, você não acha que isso vai emburrecer as nossas crianças? Porque uma vez alguém falou, e é verdade isso, você coloca 2 grupos para resolver um problema. Um pode usar IA e o outro não pode. O grupo que pode usar IA, se souber usar direitinho, vai resolver muito mais rápido que o que não sabe. Por outro lado, passa uma semana, aquele que usou IA não se lembrou de como resolve, mas o outro se lembrou. E aí, a primeira situação era, tá vendo? Isso aqui não faz bem e tal. Mas olha só, se você começa a saber quais são as perguntas e não qual é a resposta, a inteligência vai ser a inteligência da curiosidade, a inteligência de se indagar, de perguntar. Por que os PhDs hoje são tão valorizados? Porque o cara sabe levantar hipótese, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não sabe. Então, você ter a curiosidade, você saber fazer as perguntas, vai ser uma inteligência. Essa é a verdadeira, né, generativa, do ponto de vista de gerar. Que perguntas podem ser feitas que ainda ninguém perguntou. Essa é a verdadeira inteligência. E eu acho que ele me trouxe essa provocação que eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por isso. Porque eu também tava com medo, né? Falei, putz, meu filho, Vou ficar burro. se eu deixar ele usar a IA desde pequenininho, ele não vai saber responder nada. Depois ele vai depender da IA para responder tudo. Mas a verdade é que, se você souber perguntar, e se você conseguir transformar a curiosidade em inovação, né? Se você consegue exercer isso para começar a fazer questionamentos e provocações, esse lugar vai ser o da verdadeira inteligência. É a revolta dos nerds, né? A revolta dos inteligentes, que os PhDs Eu sou a aí favor estão super disputados. Eu sou a favor de matemática no passado. Né? Não pode usar calculadora. Você tem que aprender a fazer as contas, a se virar, errar, acertar, Você pagar. tem que entender o racional, você tem que saber criticar um resultado. Sim. Mas eu acho que assim, eu já coloquei um dev, o Bruno Pierobon, da Zup, agora da Neospace, outro beijo, para fazer um NDA no escritório. Pô, era GPT-3, tá? Vamos defender o Bruno aqui. Cara, o primeiro ficou nota 3, o segundo ficou nota 4, o terceiro ficou nota 5. Puta, demorou pra caramba pra ficar um nota 7. Mas eu que, tenho 25 anos de experiência, sabia que tava nota 3. O meu júnior tava achando bom. Ele nunca tinha visto um, então pra ele tava tudo ótimo. Esse pra mim ainda é desafio. Como é que você desenvolve espírito crítico sem ter repertório? Tá? E como é que a gente vai educar o júnior? Mas eu também não acho que não vai ter solução. Vai ter solução. Todo mundo encontra solução para tudo. Eu não sei se a gente está saindo do tema aqui. Você me Não ajuda, tem mas... tema. Não, você está valendo uma matéria sobre o fim dos júniores. Porque hoje... Opa, me interessa. Então, Depois me Caraca. Hoje, as empresas estão fazendo os trabalhos convencionais através de IA. E as empresas estão contratando cada vez menos o profissional de entrada. E aí o que acontece é que está tendo um gap muito grande de administração das empresas. Você pega quem está do meio para frente, essa galera já tem experiência, mas não quer botar a mão na massa do jeito que um júnior faria. Então está criando uma geração sem entrada no mercado de trabalho. Ninguém quer fazer trabalho chato. E se tem o rei do trabalho chato é a advocacia. Não tem nada mais chato do que você ser júnior dentro do escritório de advocacia. Agora, a gente ainda vai aprender, eu tenho certeza que alguém vai encontrar um jeito de educar o júnior para se tornar um sênior sem ser fazendo trabalho chato. Mas usando IA. Então. Ele vai ser... O júnior hoje, quando ele entrar no mercado, se ele tiver atualizado... Eu dei 3 palestras essa semana. 2 ETECs e uma FATEC. Sobre inteligência artificial. Teve aluno que se levantou meio rebelde com IA e fazendo questionamentos relevantes. Né, sobre o ponto de vista dele, o ponto de vista do observador. Mas todos os outros que estão aderindo, eles não chegam já mais no trabalho júnior. Eles já chegam no trabalho pleno. Eles chegam com a síndrome do preguiçoso. É um trabalho repetitivo? Vou automatizar.
E aí tem o paradoxo do momento. Qual é o paradoxo do momento que você estava citando aí? Né? Eu tô pegando uma pessoa, né, que acabou de fazer um trabalho, né, com IA e não fixou como fazer, e uma pessoa que fixou como fazer. Quem disse que fórmula de Bhaskara ainda importa? No ponto de vista do que você faz. Então, às vezes, aquilo que você está dando relevância, que é a matemática ou aquele cálculo que a gente aprendeu ali no passado, talvez ele não vai ter mais relevância, a mesma relevância no futuro. Talvez a gente não vai precisar. Então, quando vier essa nova geração, a fórmula de Bhaskara é algo tão banal, ou o conhecimento, né, um pouco androgenado, um pouco de evolução da IA, ele é tão trivial que o jogo ele se aplicou para o mercado de forma necessária? No minimamente necessária? A maior parte das aplicações que a gente está vendo aqui, tem muita gente falando que a IA vai acabar com muitos empregos. E vai acabar, sim, com aqueles que não aceitarem a IA como um processo, como uma ferramenta de trabalho. A tecnologia não é fim, é meio. As coisas são feitas para as pessoas, com pessoas, através das pessoas e no meio das pessoas. O que todos os caras que estão aqui expostos hoje estão se desafiando é como que eu ofereço isso para alguém, como que eu vendo isso para alguém, como que alguém compra, como que alguém paga, aí não estão vendendo para a máquina. Então, o fator humano de saber transformar qualquer iniciativa em algo perceptivo de valor comercial para alguém, que há uma entrega realmente relevante, é o grande diferencial. A relação humana, na verdade, está sendo mais liberada. O cara tem menos tempo de programação e mais tempo de escutar o usuário. Menos tempo de processo mecânico de venda e mais tempo de falar com quem está vendendo. Mais tempo de atender, mais tempo de entregar. Às vezes o NDA não saiu completo. Eu passei por uma jornada de ter que fazer as atas societárias de SA. E era a primeira jornada e eu tinha prazo. E não conseguia acertar o controle societário. Contratei uma ferramenta, mas tem todo um jeito de fazer controle societário, colocar no negócio. O ChatGPT virou um pai. Eu virei mestre em atas de SA, assembleia, essas coisas, por causa do ChatGPT. Não, e vou dizer, tem advogado que tá desesperado. Eu tô felizona. Porque o Rodrigo Terra sabe bem que eu passei o briefing dele, porque ele tá ajudando a gente, né, na nossa estratégia de comunicação. Cara, o advogado que acha que o legal é ficar discutindo uma cláusula durante 5 horas numa sala de reunião. Socorro. Ele não é que ele vai acabar, ele já acabou. Ele só não percebeu. Ele só não deu o braço a torcer. Então, assim, para que vai existir o advogado? O advogado vai trazer estratégia, vai trazer provocações, vai trazer uma gama de coisas que não são a resposta. Ele vai trazer as perguntas. Eu brinco que se todo o conhecimento do mundo tivesse circunscrito numa pizza, a primeira fatia da pizza é o que eu sei que eu sei. Eu só peço para o advogado para ele redigir. E eu estou disposto a pagar muito pouco por aquilo. Porque hoje, inclusive, já tem cada vez menos. Que já tem alguém que pode redigir isso pelo advogado, eu já sei. Aí tem algumas situações em que eu já sei a pergunta. Então, ele cai na segunda fatia da pizza. É um problema novo que eu não sei responder. Eu acabo de descobrir que eu não sabia. Eu vou expandir meu conhecimento para descobrir aquilo. E eu posso perguntar para um especialista sobre isso ou para IA. Mas as outras 6 fatias de pizza... Diga. Mas tem uma coisa que se chama teoria geral do contexto. A IA não tem. Não tem contexto. Se você não souber dar contexto, ela responde errado. Muito. Até uma consulta médica. Se você não falar, olha, o histórico dessa pessoa era problema com isso, isso e isso aos 10 anos, aos 15 anos, aos 20 anos, aos 30 anos. A teoria geral do contexto é que nem a teoria geral da simplificação no xadrez. Você pode até estar com a jogada lá certa, tá ganhando por 2 peças. Aí você começa no xadrez, qual que é a regra quando você tá ganhando no jogo de xadrez? Eu tô ganhando por 2 peças, então eu vou começar a trocar peça, até o jogo ficar mais simples e eu poder correr mais. Na teoria geral do contexto quanto mais eu inserir contexto, mais valor tem aquilo. E aí é a sacada onde o advogado com muito tempo vai falar, legal, você analisou isso, mas você considerou isso? Considerou isso? E aí a IA vai falar, muito bem observado, pela sua observação, eu colocando, então deveria ser desse jeito. E ela é humilde e aprende, né? Então... Eu acho, inclusive, que a gente vai chegar num estágio em que esses contextos eles já vão estar embedados dentro dos prompts dos Harveys da vida para escritório de advocacia.
Então, na hora que você pedir alguma coisa, você não vai pedir do zero. Já vai ter vários contextos lá para você. O júnior, ele vai, uma parte da faculdade dele vai ser ter certeza que você contextualizou direito. A formação do jeito que ela está hoje, não sei como que ela sustenta por quanto tempo. Tem uma ferramenta chamada Notebook LLM do Google. Eu uso, Você tá? usa, Eu você uso volta. pago. Hã? Eu uso pago. Eu uso pago. O Notebook LLM, você vai inserindo os contextos, os processos e referências que você quer. E tem um case lá nos Estados Unidos, uma empresa desenvolveu uma LLM para um escritório jurídico, todo específico, e começou a ganhar muitas ações. O escritório comprou, eu acho que não sei se foi uma grande empresa, e aí ela comprou esse contexto total de processos que eles colocaram com essas decisões por 5 anos, por 10 anos, não sei, licenciaram por esse tempo, para só eles usarem esse potencial econômico, mas eles colocaram muito contexto de decisão. É muito contexto. Se você não tiver contexto da pessoa que analisa e muito contexto ali, não vai ser a mesma coisa. O Júnior não vai produzir igual. Não vai produzir igual. Ele não sabe o que o outro está sentindo aí do outro lado. Mas, de novo, o contexto está baseado na experiência. Experiência você não consegue comprar exatamente, você consegue viver. Estava conversando com o Terron aqui há pouco sobre dar várias mentorias, né? Que o Terron dá, muita mentoria, conselho, essas coisas. Às vezes você dá conselho para organização, às vezes para um grupo de profissionais, e no final das coisas as pessoas não praticam. Porque a experiência que o Rodrigo Terron tem de muitas startups, ele não consegue transferir para o cara e o cara ter. O cara tem que querer ter isso. Ele pode comprar a história, ele pode comprar a narrativa, mas a experiência ele vai ter que ter. É só um ponto de partida, né? Ele escolhe se ele vai executar ou não. Ele escolhe se ele vai imprimir ou não. E tem uma questão, acho que bem interessante, que eu sempre falo que são dos nativos digitais, né? Porque a gente fala muito essa coisa do júnior, mas o júnior de hoje, ele não é o júnior de 10 anos atrás, que não era um nativo digital, que já nasceu com a tecnologia na mão. Então hoje, o júnior não tem de fato contexto, falta muito contexto, falta o repertório, só que ele tem uma facilidade de adoção tecnológica que quem tem repertório e contexto não tem. E isso é um diferencial muito grande quando você junta as gerações. O que vai acontecer, eu acho? A gente vai aprender que não é nós versus eles. Que o melhor que você pode é pegar uma pessoa que tem muita bagagem, Exato. pegar uma pessoa que consegue ter a facilidade de mexer nas coisas. Se você junta essa dupla, não tinha dupla de criação antigamente? Vai ser uma dupla de um cara experiente e um cara novo. O cara que conseguir montar isso aí, esse, pra mim, esse é o cara que vai ganhar o jogo. É o ganhador. Ou carreiras complementares, né? No meu mundo de marketing, você tinha as duplas de criação, que era um cara que escrevia e um cara que fazia arte. Agora o que a gente está fazendo é... Lá, a mão que... Não precisa escrever, não precisa fazer a arte. Não faz nada. Não, mas a gente bota um criativo e um engenheiro de prompt do lado. Ah, eu preciso disso. Ah, faz assim. Mas pensa diferente, faz assim. Cara, as coisas aceleraram muito mais. A gente entrou de sócio de uma empresa da Treehouse, uma empresa de audiovisual por AI. Quando eu coloquei meu time de criação com o time de engenharia da Treehouse, ficou muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais criativo e com uma qualidade que eu não esperava ter tão rápido. Então, é incrível. Juntar e eu vou te falar, complementariedades. Eu, particularmente, assim, hoje, por conta da New Hack, eu lido muito com esse perfil acima dos anos 2000, né? Que nasceu 2003, 2004. Quantos anos você tem, então? Eu tenho 33, eu nasci em 92. Você é mais velho do que eu, cara? Sou não. Claro que é, 5 anos mais velho. Tu é de 80 e alguma coisa, que eu sei. Mas eu sou 92. Vocês são muito velhos, cara. Eu não era nascida. É verdade. Mas quando você lida com alguém em 2004, 2005, 2006, você vê que a facilidade dessa pessoa para adoção, a velocidade que ela, quando aprende e entende alguma coisa, ela executa, vira um diferencial. Então hoje, o meu time é um time tudo, com exceção, eu brinco, né? Eu tenho uma pessoa muito experiente, eu e meu sócio, tem uma pessoa muito experiente, que é a Gi, que é a minha head de operações, que eu falo que ela é a mãezona da equipe, e o restante é a galera tudo nova, porque eles conseguem aprender numa velocidade. E aí você fala uma coisa, e óbvio que você tem que ter aquelas pessoas que são abertas a feedback, que são abertas, que querem ser desenvolvidas, que querem entender. Mas assim, hoje, como você se comunica? Usando a internet. Quem entende de internet? A gente não entende de internet. A gente male. Então, assim, quando você pega alguém, assim, por exemplo, o Avena, que é hoje a pessoa que domina no nosso marketing ali, eu transmito algo, falo, cara, eu quero transmitir isso daqui. Mas quem transforma num conteúdo que comunica com a galera da idade dele é ele.
Então tem essa dificuldade. É isso. A capacidade de se comunicar, porque você tem que falar na mesma frequência. Senão você fica falando no ultrassom. Lembra daquela propaganda? Não sei se é da época de vocês, porque eu sou bem mais nova. Do Whisky Sachê. Não é da O minha cara época. falava blá blá blá, blá 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 blá, Whisky Sachê. O gato só entendia o Whisky Sachê. Não adianta você ficar tentando falar numa linguagem que o cara não entende. Inclusive, a própria periodicidade, eles já... Demorou demais. Esse podcast, inclusive, precisa acabar, senão a gente vai perder a galera aqui. Esqueceram da gente aqui. Mas... Não tá nem gravando, cara. Não sei. Não entendi, mas tudo bem. Daqui a pouco vão apagar as luzes Exatamente. do vento, começa a Traz montar e nós cerveja, vamos ficar O aqui. DJ vai começar a tocar. Aí, Zacarinho, aí foi muito bom. Mas assim, o que você tá falando do linguajar, né? Como eu falei, eu venho para donos de farmácia, supermercado no Brasil profundo. Eu já cheguei a ter que ligar, fazer a abertura no meta de chamado para ativar tráfego pago no Vale Ribeirinho, no Amazonas. Porque ninguém imaginava que lá teria uma comunidade que usa internet assiduamente, né? E que queria fazer tráfego pago ali naquela região. Então, não fazia muito sentido isso. Mas eu vendo no Brasil profundo. E às vezes para um perfil de comerciante bem simples, assim, que não é falar de IA, não é falar tráfego pago. Às vezes eu tenho que usar um linguajar adequado para ele, ou até sotaque adequado. Então isso vai para todo lugar. A IA, a tecnologia vão ter traduções. E o que a gente está chegando aqui no final a IA é feita para humanos. É para impactar humanos. Então não é para assustar. Só funciona com humanos. E é para humano. Por isso que eu comecei aqui, então, dando aquele destaque. É assistente pessoal, é assistente profissional, é assistente funcional, é assistente de conhecimento, que te leva muito mais próximo de uma aplicação. Eu estava num evento da Hotmart lá em BH. Eu fui também. Você foi também? No Fire. No Fire. Foi muito legal, porque assim, eles falaram assim, a IA não vai acabar com os professores. Foi a narrativa principal do fundador. A IA, na verdade, vai potencializar os professores. A geração dos infoprodutores fez com que o cara de São Paulo dê aula para um cara em Tocantins. Mas agora, a IA dele, essas aulas estão na IA para tirar dúvidas muito mais aplicadas que vão além daquele conteúdo que foi aplicado, além do mais, da escala, a personalização da aplicação daquilo que está sendo ensinado. Então, ali a narrativa foi muito forte, falando que a IA vai potencializar a capacidade, não vai mudar os professores, mas vai mudar exatamente os alunos. A capacidade deles absorverem quando eles quiserem. Na verdade, o conhecimento ele sempre foi poder, né? Então, ele sempre foi guardado às 7 chaves, né? Então, as bibliotecas, as salas de aulas, elas sempre foram muito restritas e onde você tinha mais acesso ao conhecimento é onde você tinha, de fato, você formava os líderes do futuro. E acho que esse momento que a gente vive das LLM, o conhecimento, ele tá difundido. Então, uma criança ali de 11, 12 anos, ela pode perguntar qualquer coisa, Posso ela vai ter falar uma acesso a coisa todo o pra conhecimento vocês? do mundo. Eu, advogada, estava olhando 2 plantas de apartamento e estava querendo saber qual que fazia mais sentido. Eu mandei as 2 imagens e pedi para me comparar do ponto de vista arquitetônico qual que era melhor. Veio uma análise maravilhosa, assim, tipo o Isai Weinfeld, beijo Isai, o Isai Weinfeld respondeu para mim qual que era melhor, assim, a outra dava de lavada na outra. Então, até para você comprar um apartamento, você consegue fazer Faz perguntas sentido. legais, Legal. entendeu? Você só usa o Perplexity. Tudo. Não, eu uso inclusive, eu uso tudo. Advogado é muito desconfiado, então ele solta em todas. Mas, por exemplo, semana retrasada, eu estava em Madrid fazendo um evento, acompanhando os alunos da Link. Beijo, Álvaro. Beijo, Luiz. Eu sou a rainha do Jabá. Eu dou aula na Link School of Business. E ali do lado do Serena. Beijo, Terron. E a gente estava fazendo um curso de Search Funds com eles, com o professor Newton. Beijo, Newton. E ele deu um case prático. Enquanto os alunos estavam lá pensando e tal, provavelmente jogando GPT, eu jogando no GPT, no Perplexity, no Manos e no Claude. E aí, eles tinham que escolher qual era a melhor empresa para ser comprada pelo Search Fund. Cada um deu uma coisa. Que é o racional de input e output, né? Exato. Depende do que você vai propor. E depende dos meus regs também, porque eu não pergunto tudo em todos, né, as mesmas coisas. Mas tem 1000 vieses. Então, se você
de novo, contexto. Dependendo de como você contextualiza, aí eu peguei e falei, se você tivesse na Espanha, se eu tivesse na Espanha, a resposta era essa aqui. E se você fosse um searcher nos Estados Unidos? Seria isso aqui. Tudo pode ter viés. Então, se você conseguir saber, mexer no contexto, as respostas conseguem ser muito melhores. E a gente só vai conseguir aprender isso aprendendo. Porque experiência não se compra, se vive. Você isso. pode até trazer o conhecimento da experiência, a história. E posso mas se falar, vive. dado que depois do CRISPR-Cas9, que eu aprendi lá no Brasil de Silicon Valley, ele vai acabar com 95% das doenças até 2035, todos nós aqui vamos chegar ao 100. Vocês vão chegar antes, claro, porque vocês são bem mais velhos do que eu. Mas isso é bom por quê? Porque quem tem vivência vai poder ter utilidade para a sociedade. Sim, mas eu brinco que até 2035 você pode dar qualquer chute aqui que você pode acertar. De tanto que a tecnologia está... Eu tomei... Me pergunta, quais são os planos para isso daqui a 5 anos? 5 anos hoje em dia é um século. É uma eternidade. Exatamente. Então 2035 pode chutar. Só que ao mesmo tempo passa rápido. Né? Então, se você não está antenado ali, se você... Em uma semana você perdeu alguma coisa, você já olha e fala, caramba, estava no GPT-3, agora está no 5, agora está no 6, agora tá... Então essa velocidade também que eu acho que casa um pouco do que você falou, tem uma necessidade de você se manter atualizado, porque está em mudança constante, está o tempo todo evoluindo. Então você ainda tem o trabalho, não é que a IA agora tem uma IA que eu só vou usar ela e acabo... Cabe a você avaliar as ferramentas, entender quais são as melhores, testar, validar o que uma fala com a outra. Acho que tem um trabalho humano ainda, que é um trabalho quase que investigativo. Esse, para mim, vai ser o valor sempre. O investigar, o perguntar, o se questionar, o desenvolver o raciocínio crítico. Dá até para você, já peço, critica a sua própria resposta. Mas, assim, seja crítico com você mesmo, né? Mas vamos parar. É importantíssimo. Nós estamos numa bolha de pessoas que nós seremos os editores, ou um grupo de pessoas serão os editores de muitas tendências. O brasileiro normal, comum, o afeganistão comum, o afegão comum, não precisa de nada disso. Não importa a versão. Ele conectou, fez o chat, teve a resposta. Tem gente que para as coisas triviais. Vai usar também. É verdade. Para as coisas triviais do dia a dia. A gente está lá na profundidade. Não, a gente está no menos de 1%. A aplicação final, para quem está na ponta, que não precisa, o que a gente está vivendo não precisa ser vivido. Dessa forma, com essa intensidade, não precisa. Para o brasileiro comum, a gente tem quantos Brasis dentro do Brasil? Eu venho para esse Brasil profundo. É outra realidade. Esse Zaraway que a gente falou aqui é para nós que queremos ser cientistas de negócio, para desenvolver novas tendências e metodologias. Então, isso exige que nós estejamos nesse front. Para eles, não. Eles vão resolver um problema de negócio, um problema de saúde. Eu faço um negócio muito louco. Eu tenho um aplicativo do Limitness. É um pingente que eu uso. Ele grava 24 horas de tudo que eu falo. Então eu ando, ele salva a minha voz, sabe que eu, sabe o que as outras pessoas fazem. Hoje acabou a bateria, não tô com ele aqui. Então eu gravo... Eu justamente pergunta isso. Cadê? Ele tá ouvindo a gente? Não tá aqui hoje, pingente. Acabou a bateria ontem, eu não carreguei, então eu saí daqui. Então eu uso esse Limitness. Ele grava tudo que eu falo. Joga numa IA da Limitness, que é um negócio que eu comprei lá nos Estados Unidos. Eu tenho todos os meus exames dos últimos 5 anos tabulados em PDF. Eu jogo num prompt de ChatGPT e fico olhando a testosterona. Eu fiz isso com o meu DNA, eu fiz aquele teste da Você é Genela. maluco? A gente é muito... Você entendeu? A gente não é normal. Eu tenho o Plod, e eu tenho o UP. E eu tenho uma balança que mede várias coisas, eu também misturo tudo. E aí eu fico trazendo para o Perplexo, como é que tá? Eu tô com índice 3 de gordura visceral. Não, 3 é ótimo, vai de 1 a 10, 10 é ruim. A gente já virou médico, arquiteto, não sei o quê. Estamos conhecendo mais da nossa vida do que muito médico. Feliz, estamos precisando disso aqui no papel que a gente assumiu na sociedade. Esse papel que a gente está assumindo na sociedade, na nossa vida, ele vai transitório. Nós estamos nessa função. Vai passar, a gente vai assumir outras responsabilidades na função e outras pessoas vão assumir esse papel nosso em algum momento. No final das contas, a gente vai querer ser feliz de outras formas. E outras pessoas vão assumir esse papel de cientista do que a gente está fazendo. Eu acho legal, eu estava na Califórnia 1 semana e meia atrás, e aí a gente, enfim, visita as empresas. E a gente visitou uma empresa, né? Visitamos a NVIDIA. Uma empresa. Pessoal. Mas foi muito legal. O Marcos, beijo, Marcos. Ele é uma das pessoas hoje que dentro da NVIDIA ele atende a conta da Apple. E é um cara brilhante,
professor, assim, você entra na sala de reunião assim, e ele, gente, eu não vou usar slides, ele começa a desenhar nas paredes, assim. E aí ele começou a falava, e aí o pessoal falou, aí, o que é teu próximo passo? Aí ele falou assim, eu fico mais 2 anos e acabou. Tipo, vou passar para outro, não vou ficar aqui tentando resolver. Resolvi o que dava enquanto tava o tempo, agora eu quero gastar o dinheiro que eu ganhei. Que delícia, hein? Eu quero ter esse problema aí também, você me apresenta ele? A minha narrativa que eu faço com meus colaboradores é sempre assim, tudo tem começo, meio e fim. Toda jornada começa, toda jornada termina. Você tem que terminar antes que ela termine com você. Ou você acaba com ela, ou ela acaba com você. Seja na jornada profissional, para todo mundo, seja na jornada profissional, seja às vezes nos relacionamentos, seja na sua vida emocional, seja onde você mora, as coisas elas vão terminar, elas vão iniciar novos ciclos. Não, peraí. Eu sou casada, eu tô com meu marido há 27 anos. Se você deixar ele tá aqui fora, se você falar que tem que terminar, eu terminar comigo, eu tô ferrada. Você, por favor, guarda isso, hein? Eu tô casado 20 anos. Essa é a parte falou que podia retirar alguma parte. Você vai começar edita isso aí, produção, pelo amor de Deus. Não, olha, tem casamentos que vão durar pra sempre. Eles não vão terminar. Você vai ter novas jornadas. Você vai ter novas jornadas. Você teve a jornada com essa criança menor. Não, em outro lugar. Não no meu casamento. Pelo amor de Deus, me arranja problema. Você vai ter novas jornadas. Todo mundo vai ter uma nova jornada, vai se aplicar. Vai ter tempo curtir, tem tempo de construir, tem tempo de baixo. Até, assim, a minha jornada, por exemplo, meus filhos estão com 10 e 12 anos, né? É outro rolê. Daqui a pouco, dizem que a gente tem 13 verões. Daqui a pouco, eu já devolvi pro mundo, né? É o meu caso. E eu acho que esse é o ponto, até um pouco do que eu acredito, que eu tento fazer, que a gente faz dentro da New Hack, que é isso, assim, colocar outras pessoas no foco de luz, né? Assim, dar continuidade, formar novos talentos. Então, hoje, eu dedico muito do meu tempo, por exemplo, pegando o pouco conhecimento que eu adquiri nos anos que eu empreendi, falando, cara, esse cara vai errar menos do que eu. Ele vai conseguir fazer o que eu fiz em menos tempo. E passando. Eu tava agora com o Diego, que é um programador de 15 anos, estava agora no stand com a gente, e ele foi uma pessoa assim, ele é brilhante, aí eu adotei, eu brinco que eu tenho um monte de filho adotado, aí eu falei... Testemunha. E eu coloquei ele em contato com a Fundação Estudar, aí coloco aqui, e aí ontem ele foi num negócio super especial, assim, e ele veio me agradecer, falou, cara, foi irado, e não sei o quê, e a pessoa quer pagar um curso pra ele, quer colocar ele numa bolsa especial. E aí eu falei, só vou te pedir uma coisa. Quando você tiver milionário, você devolve esse dinheiro pra gente continuar financiando, porque vai ter outro Diego com 15 anos então, que precisa. Então aproveitar e fazer um jabá? Agora. Falando de give back. Manda mais um beijo. Um beijo, Fábio Flax e Kaká, Ana Carolina Garini, do 02 pela Educação. Tem que taguear todo mundo, tô fodida. Pede pra alguma IA, pô. O 02 pela Educação é um movimento do ecossistema para doar 0,2%, ou seja, 2 milésimos, não é nada, para a 02, que está trabalhando em apoiar iniciativas para melhorar a educação pública no Brasil. É um projeto muito legal. Quem quiser conhecer 02 pela Educação, é muito legal. Ele está arrecadando tanto dos founders, quanto dos VCs, quanto dos investidores anjo. Então, eu vou agradecer muito vocês todos, que vocês possam fazer isso. É um super negócio, é o give back na veia, que você se compromete agora que o negócio é pequenininho e depois é só alegria. Obrigada. Muito show, muito show. Dito isso, parafraseando o Felipe, tem início, meio e fim, né? Exatamente. Então, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados dos podcasts da Monk, e aqui não vai ser diferente. A gente está se conhecendo hoje, a gente já se conhece há algum tempo, mas imagina alguém que vocês estejam conhecendo hoje, que aprendizado da vida de vocês fariam questão de passar para ela nesse primeiro dia. Profissional, pessoal, não importa. Cara, eu aprendi isso aqui, é tão importante que eu precisava que todo mundo me ouvisse nesse momento. Olha, olhando para a câmera da verdade. Câmera da verdade, então vamos lá, foco aqui. Isso. Então, muito bem. Eu acho que a gente tem que valorizar os relacionamentos interpessoais. A gente sempre vai transbordar e abundar na vida de alguém. O que a gente recebe, a gente tem que passar. O Terron falou um pouco aqui da jornada dele. É muito assim, eu vejo o Terron há 10, 15 anos fazendo isso. Ele transborda e abunda tudo que ele recebeu em todos os momentos. Eu vejo ele há mais de 15 anos fazendo isso, mais de 10, 15 anos fazendo isso em outras jornadas que a gente teve junto. Então, se você recebeu, você compartilha. E entende que assim, as tecnologias não vêm para substituir ninguém, não vêm entregar nada para ninguém. Os relacionamentos interpessoais, eles vão ter mais valores. As pessoas precisam ser valorizadas, elas precisam ser ouvidas. E não é sobre empurrar o que você quer ou o que você tem. É sobre você entender o que a pessoa está esperando para receber.
Então, a escutativa, ela começa qualquer relacionamento, ela aproxima, as perguntas aproximam, excesso de afirmação distancia, as verdades não são absolutas e tudo tem um ponto de vista observador. Às vezes a gente está observando a mesma coisa, são duas verdades distintas. Você observa com seus valores, com suas percepções, eu observo com meus valores, com as minhas percepções e com as minhas realidades. Talvez eu consiga te explicar as minhas, talvez você me explique as suas. E essa teoria geral do contexto, que se aplica a IA também, ela não vai conseguir explicar do mesmo jeito que um ser humano explicaria, mas ela vai dar muita velocidade, muito andamento às coisas. Então eu aprendo que isso, o relacionamento interpessoal, o relacionamento humano, o ponto de vista observador, você transbordar e abundar, sem ir em qualquer lugar e você transformar qualquer ambiente. Seja você sempre o transformador de onde você estiver. Maravilha. Boa. Jogou a responsabilidade para Fabi Fagundes. Não, eu devia ter começado, porque aí depois parava no auge, né? Agora como é que eu vou fazer isso? Ficou complicado. Se prepara que você vai responder também. Mas, é o seguinte, vai ter um vale aqui, eu e depois o Terron. Primeiro ele deu 2 conceitos, né? Ele falou do give back, eu concordo totalmente, eu sempre uso um hashtag que é a gente sempre recebe mais do que dá. Eu também mentoro startup desde 2000, né? Quando eu ajudei lá a fazer o Estatuto da Endeavor. E o que eu aprendi mentorando os empreendedores não está no gibi, assim. O que eu ganhei de contexto, entendendo como é que o mundo se manifesta, e aí eu já vou engatar o segundo contexto aqui. O mundo, ele ocorre para cada um de nós de uma maneira completamente diferente. Cada um tem sua vivência. A gente está olhando para a mesma coisa sobre 4 ângulos diferentes, no mínimo, aqui nessa sala. Tem a câmera que está olhando no 5º, no 6º, no 7º. Então... Teu câmera ele deu um... Eu acho que a verdade... Como é que você chama? Bruno. Beijo, Bruno. A verdadeira diferença do ser humano é que ele consegue não só viver, mas sentir e se interessar por como é que o mundo acontece para cada um de vocês na hora que a gente está conversando, na hora que a gente está resolvendo um problema. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu estava dando uma mentoria para uma empreendedora e eu entrei 3 minutos e meio atrasada, eu sou sempre muito atrasilda. E na hora que ela já estava com o problema posto com as minhas sócias. Aí eu até respondi, eu acho que é assim, mas eu não sei se vocês já se falaram antes, tal, porque eu cheguei 3 minutos e meio atrasado, mas é que eu já estou achando que a gente está no final da conversa. Posso voltar lá? Quando você nasceu? Seus pais fazem o quê? Qual é o seu signo? Como é que você chegou aqui? Como é que sua jornada te deixou aqui? Esta capacidade de poder entender como é que foi o mundo se manifestando para a pessoa vai te habilitando a dar alguma resposta personalizada. Porque se for só põe essa cláusula, ela nem precisa de mim, pergunta para o GPT, né? Então eu acho que esta capacidade de você poder entender como é que o mundo ocorre para a pessoa, para mim é uma das coisas mais poderosas da vida. E a outra coisa é o seguinte, eu sou muito estoica. Eu até, sei lá, pouco tempo atrás, aconteceu alguma coisa ruim, nossa, eu me consumia por semanas com aquela coisa ruim. Hoje demora, eu sinto, acuso o golpe e tal, mas eu falo, puta, tem alguma contribuição nisso. Já aconteceram diversas coisas ruins na minha vida que, viraram coisas maravilhosas. Eu aprendi isso mentorando empreendedor. Porque eles me contavam umas coisas, eu falava, e agora? Não, e agora foi justamente isso que me colocou de cara pro sucesso depois e tal. Então, assim, aqui agora olhando pra câmera, não é que eu preciso olhar pra câmera, a vida não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você faz com aquilo que acontece com você. Então, esse é o meu final. Boa. Vou tentar não chover no molhado, né? Acho que as falas aqui foram excelentes. Eu acredito muito no poder da ambiência e acho que isso fala um pouco do que o Felipe falou sobre relações interpessoais. Só que ser a média das 5 pessoas que você mais convive é muito pouco, porque você fica dentro de uma panela, né? Assim, você acaba limitando o contexto a só aquelas pessoas que estão super próximas. Então, acho que quando a gente pensa em multiplicar, eu acho que a gente tem que ser a média do máximo de pessoas que a gente conseguir, assim, trazer as pessoas para um ambiente diferente. E aí eu tenho uma política, assim, já há muitos anos
não só de ser uma pessoa que conhece todas as pessoas, mas de ser uma pessoa que conecta todas as pessoas. Então, quando você vê pessoas... E eu gosto muito da coisa assim, daquela multiplicação, daquela soma que não é 1 mais 1 é igual a 2. Então, quando eu vejo o Felipe e eu vejo a Fabi e eu falo, o que será que sai de uma soma de Felipe e Fabi? Eu não sei. Mas assim, quando você começa a olhar para as pessoas e falando, se eu somar essas pessoas, isso pode gerar algo incrível, é muito bom, assim. Hoje aconteceu uma coisa assim muito engraçada, que eu fui convidado para ficar como apresentador num palco, acabou que eu nem fui pela correria do stand, mas uma pessoa falou assim, você vai ficar com tal pessoa. Eu não sei se você conhece e tal, e aí eu falei, é lógico que eu conheço a pessoa. Ele falou, não, então, eu falei desse jeito, porque hoje em dia todo mundo se conhece, mas tem gente que não gosta um do outro, tem gente brigado, tem gente... E ele falou assim, eu achei melhor falar, porque vai que é uma pessoa que você não gosta, que você não quer. E as relações, elas estão muito delicadas, né? A gente tem muitas pessoas assim, não pode pôr essa pessoa com essa junto, e eu acho que deveria ser o contrário. Então, é o poder de você olhar para essas somas e você, de fato, entender que quando você soma Felipe mais Fabi, mais Terra, isso pode gerar uma relação, e joga para o universo e espera para ver o que acontece, eu acho que é algo muito poderoso. Eu cansei de fazer conexões assim que, num primeiro momento, nem pareciam óbvios. Eu falava assim, eu nem sei o que vai acontecer dessa soma aqui, mas faz a soma ali. Isso é verdade, foi ele que me convidou para o podcast, tá? Não foi o Rodrigo Terra. Mas você tá... Eu sou prova viva recente. Mas tá documentado e gravado. He walks the talks. He walks the talks. Tá gravado que você foi convidado agora pro podcast oficial da Monk, com a meta de gerar mais visualização do que a dupla sertaneja aqui, Rodrigo Terra e Rodrigo Terron. Eu vou ter que pedir pro Perplexity. Você vai ter tempo. Eu vou assistir, vou falar, assiste também. Vou pedir pro Notebook, vou jogar no Notebook LM. Falar, me arranja um jeito de ter mais visualização. As palavras que eu preciso usar. Ô, Terron, faz um favor pra mim. Você conhece algum startupeiro que tem um bot de ficar assistindo o podcast da Monk? Vou te conectar. Me arranja, por favor. Ou pergunta para uma plataforma de generativa para... Por que não? Exatamente. Mas fechando aqui, acho que existe um poder muito grande nas conexões, né? E às vezes as pessoas elas querem guardar aquelas conexões, né? Então eu conheço o Felipe, e o Felipe é um super contato, e eu falo, eu vou guardar o Felipe, é muito egoísmo, né? Só quando eu preciso, só eu vou poder acessar. E ao contrário, porque se eu apresentei o Felipe para a Fabi e gerou alguma coisa aqui, volta, e volta, como a Fabi falou, muito mais do que aquilo que você plantou, né? Então acho que a certeza de quem planta é que você vai colher alguma coisa. Bom, galera, obrigado. Obrigado a vocês por terem aceitado o convite, que foi em cima da hora, mas a gente acabou de juntando um timaço aqui. Até o próximo AI Brasil Experience 2026. A gente se vê.